Olá, pessoa positiva! Então, o devaneio de hoje tem a ver com a questão da educação. Meu filho recebeu ontem um box da escolinha dele com materiais para a gente trabalhar com ele durante essa semana na escola. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Que interessante o que essa pandemia trouxe pra gente de mudança no aspecto do escolar mesmo, né? As escolas elas estão tendo que usar a criatividade para poder lidar com essa questão da pandemia e evitar a evasão mesmo dos alunos, né? Já que, por exemplo, crianças da idade de meu filho, 3 anos, elas não necessariamente precisariam estar na escola, né? Então eles têm que realmente usar a criatividade para poder manter essas crianças na escola, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre o que é a escola, né? De onde surgiu esse sistema escolar que a gente está acostumado antes da pandemia e pensando como é que vai ser no futuro, né? Então assim, a escola, ela surgiu do jeito que a gente vê hoje, o sistema escolar, ele surgiu do jeito que a gente vê e conhece hoje, na mesma época da Revolução Industrial. E o que era a escola na Revolução Industrial, né? A escola na Revolução Industrial ela tinha o mesmo objetivo que os funcionários da indústria e que os militares na época da Revolução Industrial tinham, que era obediência, disciplina, controle, né? Respeitar de maneira sem questionar, né? Inquestionável a figura do professor, a figura de autoridade. Então a escola ela surgiu nessa época, era o Zeitgeist da época, era o espírito da época. E aí ela seguiu até hoje esse modelo, até hoje, né? A maioria das escolas são tradicionais. E aí eu fiquei pensando, por que será que as escolas elas seguiram esse modelo? Aí eu lembrei do livro de Foucault, Vigiar e Punir, em que ele fala sobre as instituições totais. Para quem não sabe, eu fiz estágio no presídio feminino durante 2 anos, fiz minhas pesquisas lá, de iniciação científica. Fui a primeira estagiária de presídios aqui em Sergipe. E aí, eu fiquei lembrando do livro de Foucault e ele fala sobre isso. Ele fala que as prisões naquela época, elas serviram de modelo para serem feitos os sistemas educacionais e militares também. E vê que interessante, isso acontece porque, e tem até um documentário, depois eu vou colocar aqui, né, o nome do documentário, eu esqueci agora, que eu vi na época, era Escolas... Enfim, eu vou colocar aqui nos comentários o nome do documentário para vocês procurarem. Mas nesse documentário ele também reforça essa ideia, dizendo que por que o sistema educacional é desse jeito? Por que o sistema prisional é desse jeito? E por que o sistema militar também é desse jeito? Porque os governantes, né, as autoridades dessa época e atuais também, eles acreditavam e acreditam que controlando a mente das pessoas, através desse sistema, seria muito mais fácil para eles poderem governar. E é verdade, né? E as escolas, elas têm uma ideia atuais, né, tradicionais, de uma ideia de que não é para você aprender, é para você memorizar, para você decorar. Então você não aprende, você simplesmente replica, né? O professor, ele não tem a função de ser um mediador e ajudar você a se questionar, de ajudar você a ser criativo, a pensar em soluções de problemas. O professor, ele dá as respostas para você, ele dita se tá certo ou se tá errado, entende? E a função, né, de ensinar não é essa, a função de aprender não é essa, né? A ideia da escola, né, a escola é uma instituição de ensino, ou seja, ela te diz o que você tem que pensar. A escola não é uma instituição de aprendizagem, entende?
Ela não diz o que você tem que aprender. Ela não foca no que você tem que aprender. Ela foca no dela. Ela foca no que ela tem que ensinar. Eu acho isso forte, sabe? Eu acho que isso é muito cruel, vamos dizer assim, com as nossas crianças e com a gente. Vamos pensar na criança que a gente foi, né? O quanto a gente foi reprimido para pensar criativo. O quanto a gente foi reprimido para pensar sobre o que a gente queria aprender, né? E é isso, sabe, que eu tava aqui devaneando. Eu acho que vai mudar tudo, sabe? Eu acho que vai mudar tudo, especialmente na questão do ensino, porque eu acho que as escolas estão entendendo que elas não têm que estar se preocupando em ensinar. Elas têm que se preocupar, né, se as crianças estão aprendendo. É isso que eu tô sentindo, pelo menos na escola do meu filho. Eles estão super preocupados em que eles aprendam alguma coisa com essa quarentena. E o que eles estão ensinando é além do... O que eles estão focando é além do ensinar mesmo, né? Porque os pais é que estão ali sentados com aquelas crianças, né, pra ensiná-los. As crianças não estão tendo mais o tempo delas tão preenchido com a escola, que era o que a gente via que acontecia mais. As crianças estavam cada vez mais sendo institucionalizadas, menos livres. E com a quarentena, as crianças estão sendo livres, né? Estão sendo livres. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a olhar. Essa liberdade que eles estão tendo, como é que a gente está acolhendo isso? Eu, particularmente aqui, eu tô deixando meu filho livre, sabe? Ele tem o tempo dele brincar sozinho, ele tem o tempo dele brincar com a gente, ele tem o tempo de dar a aulinha dele, quando a escola, né, funciona aqui com a gente, né, online, que é segunda, quarta e sexta, 1 horinha do dia. Ele tem o tempo de brincar com os avós. E é isso, sabe? Eu acho que esse momento da quarentena, a gente tem que começar a rever tudo que foi ensinado pra gente. Acho que a gente tem que também desaprender muita coisa que foi ensinada pra gente. E rever mesmo, sabe? Reaprender a partir de agora, com essas mudanças todas. Então é isso que eu refleti aqui hoje. E eu queria que você pensasse também sobre, né? E eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. O que a criança, né, que você foi, e o adulto que você se tornou hoje, vai ter que reaprender? Vamos pensar sobre isso? Um beijo.